Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? Não? Eu vou contar para vocês. Queridíssimo de todo mundo, Sônia Schebel Mercado Spart. Essa pessoa maravilhosa que está aqui. Sônia, muito obrigado por ter aceito o convite. Estou muito feliz de você ter vindo aqui participar do Personalidade. Eu que agradeço, Fio Perdiga. Sempre admirei você em todos os sentidos, inclusive com os dotes culinários. Opa! Mas muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sônia, Sorocabana? Sim. É. Onde nasceu? Que bairro? No Hospital Santa Lucinda. Ah, e morou Vergueiro, a vida toda que bairro? A vida toda, aliás, enquanto solteira, na Rua 7 de Setembro, em frente ao Milharal do Seminário. Milharal do Seminário. Onde é o Ipanema ali? Era um buracão ali? Exatamente onde é o Clube Ipanema hoje. Era a plantação de milho, a roça do Seminário Diocesano, que na época era seminário menor, né? Então tinha que ter boa alimentação, tudo isso. E eu brincava com os 11 filhos e filhas do caseiro do seminário, comia manga verde, subia em árvore. Manga verde, você falou uma coisa manga deliciosa. Verde com sal, manga verde com sal. Eu também, uma delícia. Nossa, eu tive uma infância muito feliz, eu considero. Esse tempo todo lá, quantos anos nessa casa? 25, 26, 25, até eu me casar. Daí, quando eu me casei, eu fui... Na mesma casa sempre, senhor? Na mesma casa, que está lá até hoje com minha mãe. Quantos irmãos? Família de quantos irmãos? Só uma irmã, 9 anos mais nova. E depois de casada eu morei em 2 lugares. Num apartamento do edifício São Luís, atrás do Conjunto Santa Clara. E aonde eu moro hoje, aqui no chamado Campolim, mas eu moro há 35 anos na mesma casa e comprei o terreno aí porque era rua de terra e era barato. Eu não tinha poder aquisitivo para comprar no Trujillo e no Vergueiro, no Trujillo e em Santa Rosália. Que eram as áreas nobres, né? Sim, e o Trujillo principalmente porque eu já lecionava na Faculdade de Filosofia. Então eu falei, vou a pé, é perto, etc. Mas não dava. Então eu fui comprar numa rua de terra, no fim do mundo, hoje chamada Rua Caracas, né? Já chamava também na época. E por que eu digo fim do mundo? Porque tudo que vocês podem pensar que existe hoje não existia, era mato. A Real Conveniência, Academia Mônica Minelli, Instituto do Coração, imagine o Walmart e Telha Norte, então vieram bem posterior. Era a fazenda do Quiló, né? Do Terron. Era a chácara do Terron. Chácara do Terron, aqui não é o posto. Isso, então, mas todo o Campolim era fazenda do Quiló, né? Então, mas você falou bem, aonde é o posto hoje era a chácara do Terron que criava porco e galinha. Isso, inclusive, o terreno que eu comprei na Caracas, a assinatura foi dele, eu comprei a Dulcina Terron. Dulcina Terron. E lá construiu sua casa. Sim, agora veja, o meu marido insistiu demais, ele era formado em geografia, tinha sido aluno do Aziz Absaber, que na época já era um nome na geografia, na questão ecológica, mas ele, o Aziz, e outros professores que o Alceu teve na Faculdade de Filosofia eram todos da USP, porque a USP não tinha ainda contratado os professores em período integral e dedicação exclusiva. Então, eles podiam lecionar na USP e em outros lugares que eles quisessem. Vinham para Sorocaba. Vinham para Sorocaba, porque era perto, pagavam bem, etc.
E um dos professores alugou um ônibus uma vez e pôs a classe dentro do ônibus, a classe do meu marido, e saíram percorrendo aí a cidade. Ele dizia, olha, aqui vai ser o boom imobiliário de Sorocaba, vão ter as lanchonetes, os restaurantes, os shoppings, vai ser aqui. E mostrou esse local de fim de mundo que hoje ficou de Campolim. A minha rua pertence ao Jardim América. Mas hoje a Campolim é até aqui, do João de Camargo para lá, já o Campolim é estendido, né? E então ele dizia, não, é Rua de Terra, mas isso vai ser o melhor bairro da cidade. Eu falei, se o professor estiver errado, nós estamos fritos. E o professor tinha razão, né? Tinha razão. 2 anos de Rua de Terra, depois já começou o asfalto, daí começou todos os benefícios do bairro, né? Do bairro. Com o loteamento lá da Júlio e Júlio, Isso. da família Campolim, vieram todas as benfeitorias, né? Que hoje é a Paulista de Sorocaba, né? Comentam as pessoas, Antônio Carlos Comte, né? Mas voltando um pouquinho, antes de você conhecer seu marido, Sorocaba tinha o Sorocaba Clube, o Recreativo, né? E daí, como é que era antigamente o namoro? Era o Cine São José? Conta um pouquinho pra gente da sua adolescência. Eu tinha muito receio de namorar. Sabe por quê? No Colégio Centro Escolástico, onde eu estudei, fiquei 11 anos lá. Os 8 anos do primário, do ginásio, vou falar os nomes da época, porque hoje chama ensino fundamental, ensino médio, mas os 8 anos do primário, mais 3 anos do colegial, e muitas amigas minhas do colegial namoravam. Então, além da proibição das famílias, pai e mãe, agora tinha uma pessoa a mais para proibir, que era o namorado. E tinha que pedir licença e autorização para fazer alguma coisa. Algumas colegas minhas, até para cortar o cabelo. Falei, não, essa vida eu não quero para mim. Essa vida não. Então, eu não ia em clube, eu tinha... e o colégio, na época, era só feminino, hoje tem alunos também, né? Então, a minha convivência era mais com meninas, os primos, né? Os rapazes, né? Da família, assim. Daí eu entrei na faculdade. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que hoje é o campus Trujillo da Uniso. E da Dom Aguirre também, né? O Colégio Dom Aguirre foi criado. Eu entrei na faculdade lá, sim, classe mista, convivência com rapazes, e daí o que eu vi era uma situação pior ainda, porque daí eu presenciava. Não eram as minhas colegas contando que o namorado proibiu e que deixava estudar, mas que não ia exercer a profissão depois de formada. Sim, aí você se assustou. Não, e teve colegas minhas que tiveram que trancar a matrícula, porque a classe era mista, e eles tinham ciúmes dos colegas de classe, porque fazia trabalho em grupo e tinha meninos e meninas. Difícil, hein? Olha, que ano é isso, se você me perguntar? Meu curso de pedagogia foi em 4 anos. Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita.
nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25. Nossa entrevistada de hoje, essa simpatia da Sônia Schebel. Sônia, antes do intervalo eu te interrompi, você estava falando do quanto era difícil os namorados naquela época, quanto eles queriam, colegas trancando matrícula, outras, e você ficou meio assustada. E você ia falar em que ano foi isso? Eu te interrompi. Que ano foi? Então, porque hoje existe toda uma emancipação feminina. Então, o que eu estou colocando foi 67, 68, 69 e 70. O meu primeiro ano vestibular que eu prestei foi em 1967 para pedagogia. Eu queria ser diretora de escola. Também lecionar, mas eu queria a parte administrativa, direção da escola. Então, tinha uma habilitação em pedagogia que se chamava administração escolar. Bom, eu estou colocando isso porque de 67 para 2014, não são tantos anos, mas as modificações da posição da mulher na sociedade foram grandes. E ainda eu acho que falta muito, né? Mas então, colegas de classe brilhantes que tiveram que trancar matrícula, outras que não puderam exercer a profissão, sabiam que iam se formar, mas nunca iam ser pedagogas na prática. Eu dizia, não, mas de jeito nenhum vai ser essa vida para mim. Entrei no centro acadêmico, participei de movimentos estudantis. Maio de 68 foi aquela revolução universitária no mundo, começando pela França. E aqui no Brasil, em todas as cidades, Sorocaba, nossa faculdade também. E como membro do centro acadêmico, eu fui participar da recepção dos calouros do ano seguinte, que era 68. Numa tentativa de não pintar ninguém, não cortar o cabelo, mas fazer um café da manhã na Praça Coronel Fernando Prestas. E tenho fotos disso. Já um trote diferente. Diferente. Conseguimos fazer, consegui sensibilizar a diretoria, outras pessoas, porque nem todos endossavam aquela violência que tinha no trote. E um dos calouros que entrou era o meu marido, seminarista. Veio de Jaú com os colegas da Consolata, seminário da Consolata. Eu olhei assim e falei, nossa, esse é diferente, mas... amor à primeira vista, primeiro olhar, hein? Foi o único namorado. Eu tinha muitos amigos sinceros, gente que eu ia ao cinema, que eu conhecia a família, que eu ia almoçar na casa, mas namoro não. Então, esse foi diferente e foi recíproco. Mas ele ainda ficou seminarista mais 4 anos, 3 anos, 4 anos ainda. Mas quando a gente começou a namorar e ele conversou com o orientador dele, pediu a saída do seminário, etc., eu fazia como se fosse um simulado. Falei, o nosso namoro era uma situação de simulado. Se acontecer isso, isso e isso, como é que você vai reagir? E 2 coisas eu deixei claro para ele, que eu nunca ia fazer regime, porque já estava... Nós gostamos de comida. Já estava acima do peso naquela época, não tanto como agora, e que eu nunca ia deixar a minha profissão. E eu falei, claro, hoje eu tenho que moderar um pouquinho a alimentação por causa da diabetes. Então, diabetes, a questão do açúcar, etc., mas, assim, esteticamente, eu dizia, por que... Nunca te incomodou? Nunca me incomodou. Por que a ditadura do magro? Né? Inclusive, os 10 anos que eu lecionei na Faculdade de Educação Física, era a época em que os spas aqui em Sorocaba começaram
a se tornarem famosos, a surgirem, a serem, são considerados maiores, são considerados um dos melhores do Brasil, né? Os daqui, artistas, escritores, vêm para cá. E eu tinha um aluno muito interessante que estava fazendo a faculdade e que dava educação física, os exercícios num desses spas. E ele olhou para mim um dia e falou, porque lá tinha muita gente que se internava para emagrecer. Então, ele olhou e falou, mas a senhora não tem complexo? Eu falei, deveria ter? Aí ele ficou assim, né? Eu falei, por quê? A ACM tem, porque a Faculdade de Educação Física funciona na ACM. E tem um elevador para sócio, para quem tem alguma dificuldade, mas a maioria dos professores e alunos, nós subimos e descíamos pela escada. Faculdade de Filosofia, 3 andares. Faculdade de Medicina, 3, 4 andares. O auditório fica no 4º andar. Nunca foi fator proibitivo para você? Subir e descer pela escada, quer dizer, nunca me atrapalhou essa questão do peso e nunca me impediu de exercer a profissão. Eu sempre dei aula em pé. Sabe, tem alguns que sentam e ficam falando para os alunos sentados assim, não, eu dava aula em pé, andava pela classe inteira, movimentava, ligava, na época, as transparências, o retroprojetor, hoje é data show, são outros equipamentos, as novas tecnologias, eu né? também sou da época do retroprojetor. Então, bom, e daí foram, então, com o auxílio Ele concordando com tudo isso, concordando, eu falei, olha, casou. Quantos filhos? 3 meninas, 3 filhas. 3 filhas. Todas casadas já ou não? A mais velha não. A mais velha chama Cláudia, a do meio que você conhece é a Márcia, tem um menininho o Hugo tem 8 anos. Que delícia, neto, né? A Sofia tem 3 e a caçula, Mônica, tem gêmeos. Olha que de 4 meses. Nós estamos com gêmeos de 4 meses. Todo mundo meses. ajudando, né? Porque todo mundo ajudando. Sim, dobrado, e é um casal. Dobrado, né? É um casalzinho. casal. A Sofia e a Júlia e o Leonardo. Que beleza. Então é um casal. Então tá muito bom 4 netos. Sônia, vamos falar um pouquinho agora da sua formação. Você é professora doutora, né? Qual foi a sua primeira formação? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Espaço Maru. Completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial com modernos aparelhos. Criofrequência. Fotodepilação. Radiofrequência e criolipólise. Agende sua avaliação gratuita. Espaço Maru, Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar. Permutas e parcerias sempre foram e são as especialidades da casa. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós da Edgar Moura Imóveis temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. Consulte-nos sem compromisso.
Estamos de volta com Personalidade, nossa convidada de hoje, Sônia Schebel, aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Sônia, fala um pouquinho agora para a gente da sua vida acadêmica, aí você estava começando a contar e eu te interrompi. Bom, meu primeiro ano primário foi em 1956. Colégio Centro Escolástico, lá eu fiz até o colegial. O colegial foi o curso normal, magistério que se chamava, né, o curso normal. Então, me formei professora alfabetizadora. Mas no ano seguinte entrei na Faculdade de Filosofia, fiz pedagogia, 4 anos, colei grau em 1970. Em 71, eu entrei no mestrado em Psicologia da Educação, na USP e na PUC. Entrei nas duas faculdades, mas a linha de pesquisa, a linha psicológica da PUC, eu achava mais interessante. Então, fiz o primeiro mestrado lá, mas não consegui defender a dissertação. Na época chamava tese, hoje chama dissertação, porque tive um problema de saúde e perdi o prazo. Mas fiquei com os créditos feitos, considerada pós-graduada, tudo. E iniciei minha vida universitária lecionando primeiro na Faculdade de Filosofia de Sorocaba, junto com Itapetininga. Faculdade de Filosofia Itapetininga. No ano seguinte, a PUC me chamou, o campus aqui de Sorocaba. E também depois a FEFISO. Então, havia uma época em que eu lecionava nessas 3 faculdades simultaneamente. Antes do magistério universitário, eu cheguei a lecionar na OSE, no Ciências e Letras e no próprio Centro Escolástica, mas foi um ano só. Depois eu me firmei no ensino superior. Agora, na Faculdade de Filosofia, eu tive uma experiência interessante. Eu era chefe de departamento de educação, mas me elegeram, porque eu não me candidatei, me elegeram diretora para suceder o Aldo Vanucchi, que o Aldo foi meu professor, diretor da faculdade enquanto eu estudei. Ele só não fez a minha colação de grau, porque nessa época ele estava em Roma, fazendo um curso em Roma, então foi o professor Lauro Sanches que fez a colação. E você substituiu Aldo Vanucchi. Então, nossa, eu aprendi muito com ele, mas assim, o receio era enorme. Mas peguei um período, eu acho que privilegiado. Eu fui diretora da faculdade de 1988 a 92. Período de transição entre faculdade isolada, faculdade de filosofia e a Uniso. Então, as reuniões em Brasília com os representantes do Ministério da Educação, do Conselho Federal, início das pesquisas. E quando terminou o mandato, eu deixei claro para todo mundo que eu sou mulher de um mandato só. E que Chega, fiz minha parte, né? Aliás, bem fiz feito. o que eu poderia fazer, o melhor possível, agora continue. Daí eu fui fazer o segundo mestrado, daí defendendo, me tornei mestre em psicologia, estudei os livros didáticos e a questão de gênero. Como é que as imagens masculinas e femininas aparecem nos livros didáticos que ensinam as nossas crianças. Não tinha mulher de calça comprida, mulher dirigindo carro, mulher em situação de lazer, e isso é 1995, não é tão longe. Quer dizer, a sociedade, eu acho que evoluiu mais a condição feminina do que está nos próprios livros didáticos. A parte didática evoluiu mesmo. E o doutorado tinha que ser psicologia no trânsito. Por quê? Porque ao longo da minha vida universitária, foram 36 anos de magistério universitário, ao longo dessa minha vida, eu tive muitos alunos que se acidentaram, entraram em licença médica por meses e alguns morreram. Na PUC, na Uniso e na FEFISO, por acidentes de trânsito. Então, daí eu quis investigar cientificamente o que o jovem pensa, por que ele se acidenta, por que ele perde a vida dirigindo automóvel ou sendo atropelado. Então, daí foi Jovens no Trânsito, que um dia vai virar livro. Mas também já falei para ninguém me pressionar. Tá demorando, precisa virar, hein? Um dia vai pressionar você aqui agora, hein? Não pressionem. Sabe por quê? Eu digitalizei minha tese. Ela tem 300 e tantas páginas. A CET de São Paulo pediu uma cópia. Companhia de Engenharia de Tráfego. Esse é o seu doutorado? Esse é o meu doutorado. E a tese inteira... Você é modesta, mas eu vou dizer para você que está em casa que é a maior autoridade no assunto da América Latina, hein? Em mobilidade urbana, em trânsito, sabe tudo.
entendo, eu sou uma estudiosa do assunto, eu quero contribuir para melhorar, para esse trânsito ser menos violento, mas a tese inteirinha está no CD digitalizada, e acho que isso que me faz uma preguiça de transformar em livro, porque quem se interessa, eu já mando a tese inteira no CD. Ah, mas você, que preguiça. Fazia tudo isso, participou da Fundec, participou da fundação da LANF, sempre nas atividades sociais, comunitárias, quer dizer, a gente não para, né, Sônia? Não para, não pode. Hoje eu participo das bancas de mestrado e doutorado. Todas? Quando me convidam, e quando está relacionada à educação, principalmente a trânsito, na Uniso, tem uma em agosto agora, na Faculdade de Saúde Pública da USP, lá na doutora Arnaldo, na PUC São Paulo, várias, na Unicamp. Então, entre aspas, quando dizem, você está aposentada? Eu digo, eu não estou lecionando no dia a dia. Mas estou trabalhando ainda. Mas uma tese... Nem deve parar, né? Nem deve, nem pode, nem quero. Uma tese que chega de 300 páginas, que você vai ser banca examinadora daquilo... Se tem algum livro que não conhece, eu vou comprar e vou ler. Então, me ajuda a atualizar. Te interrompendo um pouquinho, que nós estamos com o tempo aí estourando, mas é o seguinte. Um só assunto, em poucas palavras. O que mais mata no trânsito? Nesse seu estudo, nesse seu doutorado, o que você estudou? Imprudência. Imprudência. A imprudência é a maior causa dos acidentes. Na imprudência envolvendo bebida, celular, sonolência... desatenção. Isso é o que mais causa. Sim. Olha aí, hein? Doutora, hein? Sônia, ficaria com você horas e horas. Que delícia, que delícia. Não vai faltar. Nós vamos repetir a dose, hein? Aí falando só do trânsito, só do doutorado, da tese. Tá bom? Certo, muito obrigada. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Vamos lá. Família. União. Sucesso. Decorrência de muito trabalho. Um momento inesquecível. Um momento difícil, foram vários. Mas acho que é o casamento. Um ídolo. Já foi Nelson Piquet, mas agora é Arnaldo Cohen. É um grande pianista. Uma música. Várias músicas de Chopin, várias. Os noturnos, prelúdios, poloneses. Tem bom gosto, hein? Viagem. Eu acho que Londres. Um sonho. Que o mundo fosse mais feliz, que as pessoas não sofressem tanto e que ninguém morresse de fome. Quem é Sônia Schebel? É alguém que tenta fazer o melhor possível em tudo que entra. Não por orgulho, mas eu acho que por formação cristã. Não pode enterrar os talentos. Tem que colocar a serviço de Deus e da humanidade. Esta é Sônia Schebel. Grande mãe de família, grande professora, grande mestra, grande doutorada, grande estudiosa, pessoa encantadora, querida por todos. Com certeza, uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza.